Pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer aqui o campo harmônico da maneira que você deveria ver depois que você passou por as escalas maior, menor melódica, menor harmônica, a maior harmônica e a maior melódica. Então você começa a estudar os campos harmônicos, as escalas, e você deveria ter uma visão então desse conjunto de campos como sendo o seu campo harmônico. Quando a gente começa a aprender, normalmente a gente aprende a escala maior, faz o campo harmônico dela, depois vai para menor harmônica, menor melódica, enfim, depois aprende outras, maior harmônica, maior melódica. E no fim das contas, tudo isso é a mesma coisa. Porque a gente tem, no caso, Dó maior, a sua versão menor natural relativa, Lá menor natural e Dó maior, é a mesma escala, mesmos acordes, tudo igual. Só que essas escalas então têm suas versões harmônicas e melódicas, que vão trazer coloridos diferentes, mas dentro do tom ainda. Então você tem Dó maior harmônico, e onde entra uma 6B, então você tem a quinta justa e a 6B ao mesmo tempo no acorde. É uma possibilidade. Tá? Então isso seria uma possibilidade de harmonia aqui no seu primeiro grau também. Tá? Tendo a quinta e tendo a 6B, tá? E viria da maior harmônica, por exemplo. E aí a gente deve somar esses campos harmônicos, começar a entender essas possibilidades, somando tudo. Então, de Lá menor seria Lá menor natural, Lá menor harmônico e Lá menor melódico, e Dó maior, Dó maior, Dó maior harmônico e Dó maior melódico. Então, eu peguei e fiz o seguinte. Eu fiz aqui o campo harmônico. Vamos tentando mostrando rapidinho. Aqui tem o da escala maior, né? Que a gente já conhece. Tá todas as extensões dos acordes, né? Com todas as suas extensões. E isso é o que a gente conhece. Logo abaixo tem a maior harmônica. Você pode ver ali que é a mesma coisa praticamente, só que toda vez que aparecer um Lá, esse Lá vai virar Lá bemol. Com isso vai ter uma modificação nos acordes. No caso do Dó, ele vai ter uma 13B. Então vamos começar pelo Dó e falando, a gente ir fixando, né? Então, o Dó na escala maior é Dó 7+, né? Pode ter 9, 11 é nota de passagem, porque ele gera um trítono e muda a função do acorde. O 13 pode ser. Quando você vai, então, para maior harmônica, você tem 13B. Só que esse 13B, tá? Você pode fazer tanto a quinta justa quanto o 13B. E se quiser colocar junto também pode. Certo? Então aí você vai pesquisar outras maneiras de colocar esse voicing de acorde aí com baixo no caso. Aqui é um possível. E explorando isso. Depois a gente vai para maior melódica. A maior melódica ele vira um Dó 7 13B. Tá? 7, 9, 11. Só que 13B. Quando a gente fala da maior melódica, ela tem funcionalmente, ela é a mesma que Fá menor melódico. Então a gente vai acabar usando os acordes como se fosse uma espécie de preparação. Então eu poderia o Dó para Dó mesmo, Dó 7, 13B para Dó mesmo, certo? Uma das possíveis preparações. Então a gente vai ver que maior melódica vai vir com essa função aí dentro do nosso campo. A gente deve somar tudo. No fim das contas tem uma ideia interessante que é você a escala maior e a menor melódica também, de Fá menor melódica. Você vai estar tocando no tom e tensionando dentro do tom para voltar para o tom. Tá? Quando você toca misturando assim, você tem essa tensão e resolução automaticamente. É uma boa ideia de treinamento, né? Nas aulas assim, quando você está nesse nível, começa a ensinar essas coisas, tá? Que é uma visão mais ampla do que você pode usar improvisando dentro de um tom mesmo, sabe?
Ah, mas aquela nota, não, aquela nota vai entrar com a atenção para preparar, tá? Você pode tocar essa atenção para preparar, mesmo não estando no acorde de preparação, tá? São posições que você entra na música. A gente tem que entender um pouquinho isso, mas dá uns outsides. Bom, o que acontece? Então, eu tenho na melódica, maior melódica, é a mesma coisa que Fá menor melódica, então é o mesmo campo, Dó vira Dó 7, 3. Quando eu vou para as escalas menores aqui, eu vou ter a menor harmônica, Lá menor harmônico, Dó, então Dó com quinta aumentada. Isso é muito comum, às vezes você... Né, que não, o João Bosco, né? Flores do mar, festa do sol, vida é fazer. Aí ele já entra com quinta aumentada, ou senão... Esquece nosso amor, vê se esquece. Acontece, eu acho que o Hélio Delmiro chegando na volta, ele em vez de entrar Dó, ele já entra Dó com quinta aumentada direto, tá? Então, o que é isso? No caso, menor harmônica, especialmente muito... Tá? Então, ele não tem a nota Sol, no caso, quando você pensa na menor harmônica. Né? Isso daqui é um Sol sustenido, não é mais um Lá bemol. Quando é o Lá bemol, tem o Sol natural e o Lá bemol, e não tem o Lá. E quando é o Sol sustenido, não tem o Sol, é o Sol sustenido e vai pro Lá. Né? Menor harmônica. Tá? Então, teu Dó pode virar Dó com quinta aumentada. E em Lá menor melódico, ele tem a quinta aumentada, só que e a quarta aumentada também. Né? Seria o... Tá? Esse acorde então daria Lá menor melódico. Aí então é muito comum esse voicinho aqui, né? Que é o Dó, a quarta aumentada, sétima maior, terça e quinta aumentada. Tá? Então é outra possibilidade. Opa, entrou errado. Tá? Então você resolve um acorde da menor melódica. É muito comum o pessoal usar lídio, né? Em terminações, você escuta o cara tá lá tocando, acaba só assim, acaba só o lídio. Se eu fizesse a mesma coisa em Dó, se eu acabar em Lá menor melódico, em vez de escala de Sol, né? Aqui pro Dó, normalmente o cara vai parar no Dó e vai fazer o lídiozão. Né? Só que aí você, em vez de usar a escala de Sol, usa Lá menor melódico. Né? Pentatônica de Si menor. Vai te dar o lídio com quinta aumentada. Certo? Então, a gente tem essa possibilidade aqui no primeiro grau também de ser lídio com quinta aumentada de Lá menor melódico. Então, a gente deve fazer o seguinte. Ah, como é que é no meu Dó? Meu Dó é Dó com quinta aumentada, é Dó com quinta aumentada e quarta aumentada. Ele é Dó com quinta aumentada, com 6B e quinta natural. Em algum momento ele pode virar Dó 7 também, geralmente para tensionar. Certo? Então, isso é somando os campos, as possibilidades que você tem aqui. Existem outras possibilidades? Existem, sempre tem. Tem terminações blues, onde esse Dó virar Dó blues, não é exatamente alterado. Isso aqui é uma ideia de pentatônica e não exatamente de alterado. Tá? Então,
Tem ele de Mi menor harmônico, um lídio com monometada, né? Tá? Mas são outras ideias ainda pro Dó. Sempre existem mais ideias, tá? Pro primeiro grau. Eu tô traçando isso de você ver esses campos de Lá menor harmônico, Lá menor melódico, Dó maior harmônico, Dó maior melódico e o Dó natural para ser um ponto de partida. Você entender possibilidades que você está tocando uma música, por exemplo, bem natural, né? Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono, né? Aqui eu joguei de Lá menor melódico. Pode o outono voltar. Vou buscar outro acorde, né? Né, por exemplo, de Mi. Aqui a gente vai ver no campo, quando chegar no Mi, que ele pode virar um... Não é exatamente alterado, eu não estou pensando em Fá menor melódico, por isso eu coloquei essa nota Si natural aqui, ó. Tá? Então, ele é da maior harmônica. E eu quero estar junto a ti. A gente começa a substituir os acordes que você tem numa harmonia tradicional por essas surpresas, e elas não atrapalham a voz, que essa é a principal coisa quando você está acompanhando alguém. Então, e você quer dar um colorido, um sabor diferente, uma coisa, e você tem que entender o que você pode trocar. Se você já aprende esses campos harmônicos tudo junto, ou começa a ter consciência deles, que eles funcionam todos juntos, você faz essa troca automaticamente em qualquer música. Então eu poderia... Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pegar um empréstimo modal. Tá? Então o que acontece? Que é maior melódica no caso aqui, né? Vai dar Fá menor melódico, é Dó maior melódico, é a mesma escala. Então, isso daqui soa tão bem e é tão natural a gente fazer um Fá menor, um Si bemol, um Ré meio diminuto, acordes do campo ali, que tensionam, tem essa função de preparar para chegar de volta a sua tonalidade. Então, se você vê todos os campos juntos, você começa a entender essas mudanças. Por que Corcovado começa com Lá menor 6, em vez de começar com Lá menor 7, se a música está em Dó, né? Então, vem da menor melódica, e esse sustenido vem da menor harmônica, cadência sobre grau. Aí você começa a entender. Ou ela é carioca, por que tem aquele começo do Fá sustenido meio diminuto, que vem da menor melódica, vem da maior melódica. De novo aqui. Vou fazer um outro fundo. Vou fazer esse aqui. É só para ter a quinta justa, a condução da voz. Só que aí eu quero a quinta, a 6B. Né? Então você vai vendo que você pode colocar esses acordes desses campos todos juntos. Então, o Dó foi isso. Vamos dar uma olhada no Ré. No Ré, a gente tem o Ré menor 7 e 9. Na maior harmônica, por causa daquele bemol, você vai ter meio diminuto. 9, 11, 13, esse meio diminuto. Tá? Em vez, ele não é o mesmo da menor melódica, que é o octavo 9, mas só que esse tem 6 também. Então eu poderia colocar um Si natural aqui. Né? Então você começa a ter essas possibilidades. Então quer dizer que meu segundo pode virar meio diminuto também? Posso. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Né? Fazendo o papel do 2.
aqui também, ó, em vez de pensar tondinho, isso aqui que é mais comum quando a gente encontra, né? Isso aqui também vem de maior harmônica, tá? Também pode ser pensado maior harmônica aqui nesse acorde, tá? Bom, a gente, quando chegar no Sol, a gente vai falar dele. Então o Ré pode virar meio diminuto, ele vira acorde com sétima, né, em Lá menor melódica, tá? Ele também vira diminuto. A gente começa a enxergar então o nosso Ré menor, não só como Ré menor, como meio diminuto 9, 7, 11 sustenido. Tudo isso é o meu segundo grau. Meu segundo grau pode acontecer dessas maneiras, certo? Então a gente deve ir somando esses campos. E aí a gente vai ver função, né? O que ele está fazendo, que função ele cumpre. Isso a gente tem que estudar. Então nas aulas você tem que estudar as funções. Ó, vou usar isso aqui. Como que eu uso, né? Como eu uso, não o que eu uso. O que eu uso a gente já está falando, é as escalas, as coisas que você pode colocar aqui. Mas como? O como, para você entender o como, é sempre saber que função ele cumpre naquele momento. Tá? O acorde não é uma entidade isolada, ele, né, no espaço, ele, esse acorde é isso. Não, depende de como ele está sendo aplicado naquele momento. Ele pode assumir uma função ou outra, dependendo do que você estiver tocando. Então, a gente vê essas possibilidades aqui, entende as funções e aí a gente passa a aplicar. Bom, então o Ré, a gente está vendo. Ele é o dórico normal. Tem outras possibilidades para o Ré? Lógico que tem, o clichê, ele menor melódico, tá? Outras possibilidades para ele lídio. Tem outras situações onde ele pode aparecer, tá? Dentro da tonalidade ali. Mas, de novo, pensando nessa soma de escalas, então, Dó maior harmônico melódico, Lá menor harmônico, Lá menor melódico, né? Tudo a mesma coisa, tudo os mesmos campos. A gente pode fazer essas substituições. Nasce os clichês, que é a mistura disso tudo, né? Da escala maior, da escala menor harmônica, da escala maior, da escala menor melódica. Aqui é muito interessante também. Às vezes o pessoal tem dificuldade de solar nesse clichê, ou mesmo no clichê do Dó, quinta aumentada, 6B, enfim. Vamos pensar quinta aumentada, sexta. Então a pessoa, né, tem dificuldade de solar numa situação dessa. A maneira mais interessante de você aprender a solar nisso é penta do tom, que você já vê com a escala do tom. Quando você vai para menor harmônico, você deve ver a penta com a menor harmônica. Volta para a escala. Depois você deve ver menor melódica. Tá? Aí você tá lá. Tá? Você tem então como resolver essa situação harmônica em vez de ficar enrolando em frase de pentatónica, né? Que também funciona para tudo, tá? Mas você não está respondendo à harmonia quando você enrola para solar num clichê desse usando o penta, né? Eu digo enrola sim, mas é válido, é óbvio, vai funcionar, é óbvio, vai funcionar. Mas se você tiver as escalas visualizadas por dentro da penta, né, o Caged total, você vai ter resultados mais interessantes, porque você vai citar a harmonia enquanto ela está rolando no seu solo. Você ouve o seu solo está dizendo, mudou desse para esse, para esse, para esse, para esse, muda os acordes, né? Então, aqui no Ré, é menor da escala maior, Ló, 9 e 13 da maior harmônica, Ló, 9 da maior melódica. Quando você vai para Lá menor harmônico, você tem ele dórico com 11ª aumentada, o que deixa ele meio diminuto também, diminuto. E quando você vai para menor melódica, você tem ele 7, 9, 11 sustenido 13, que é o lídio B7 ou mixo com quarta aumentada, certo? Então, tudo isso pode acontecer, você pode escolher qualquer um deles na hora de colocar numa música, ou até mais de um.
uma opção que você pode ter. Fazer Ré7, Ré meio diminuto, Ré menor, aí depois fazer por exemplo, um empréstimo modal. Tem outras possibilidades. Bom, vamos lá. Então esse foi o Ré. Vamos pro Mi? O Mi na escala maior, então ele é o Mi menor 7, 9, 11, 13B. Só que na maior harmônica ele vira um tipo de alterado, né? Que é 7, 9B, 9 sustenido, 11 natural e 13B. Essa 11 natural é exatamente a diferença entre menor melódica e maior harmônica, né? Na menor melódica ele teria aí o 11 sustenido, né? E já na maior harmônica ele não tem o Si bemol, ele é o Si direto, então ele tem 11. Ele então pode subir. Quando o inverno chegar, e colocar o Si natural aqui, por exemplo, ou pensar na menor melódica mesmo e quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti, né? Aproximações cromáticas, esse tensiona, esse tensiona. Tá? Então você consegue fazer esses movimentos, por exemplo. Então, o Mi aqui a gente começa a ver essas possibilidades. Na menor melódica, na maior melódica, que é Fá menor melódica, ele vira alterado. Na menor harmônica, ele vira 9B. Na Lá menor melódica, ele vira 9, 11, 13B. Quando o inverno chegar, eu quero estar. Tá? Então, ou menor. Certo? Então, o Mi pode ter essas possibilidades de virar acorde com sétima aumentar na 9B, 9, 11 ou 9, 13B. Tá? São todas possibilidades do seu campo que você está, então, estudando agora o campo com essa visão completa dessas escalas para ter um início. Então você deveria ver o campo assim depois que você está nesse ponto um pouco mais avançado de harmonia, que você já conhece então os campos harmônicos dessas escalas. Vamos para o Fá. O Fá na escala maior, Fá 7+, 9, 11 sustenido, 13. Opa. Vamos tentar focar aqui. Certo? Aí, na maior harmônica, ele vira parecido com a menor melódica, né? Que Fá menor 6, 7+, 9, só que ele tem 11 sustenido, né? O que faz ele também, 11 sustenido aqui em Tom bemol, também virar meio diminuto em algum momento, ou diminuto, desculpa. Então o que acontece? Diminuto não, desculpa, eu tô aqui no Fá, desculpa. Isso, diminuto. Então eu tenho o Fá que vira Fá menor 6 ou Fá menor 7+. Só que aí ele também consegue virar diminuto, tá? Ou menor 6 que tem 11 sustenido. Tá? Isso vai gerar tensão também, tá?
tensão que você vai buscando. Então, o Fá é Fá7+, mas ele pode virar Fá menor 6, Fá menor 7+, né? A menor melódica, ou da maior harmônica, ou da maior melódica, né? Quando a gente vai aqui pro Lá menor harmônico, esse Fá, também pode virar aqui o Mi com baixo em Fá, né? Que é o Fá com nono aumentado, dá um sustenido, 7+, que dá... Então, você também pode usar para tensionar da menor harmônica. Pode ser, todos são relativos de todos, podem ser substituídos, você tem que entender a função. Esse que é o lance, tá? Outro dia eu tava vendo, acho que o vídeo do Lula Galvão falando isso, né? Que eu ainda falo aí uns 15 anos. Né? Mas aí, quando é o Lula, vale. Enfim. Você tem isso daqui que todos são substitutos de todos para tensionar, certo? Então, o Fá aqui da menor harmônica é esse Fá. Já o Fá de Lá menor melódico é o Fá sustenido meio diminuto. Então a gente, em vez de cair num Fá, eu posso cair num Fá sustenido, em vez de cair direto no Fá. Se eu tenho uma música e ia cair no Fá, posso cair no Fá sustenido meio diminuto e pensar ele como da menor melódica. Então, em vez de Fá, Fá sustenido. Então, vá, mostra pra mim um exemplo. Então, de novo, é do João Bosco, né? Ele faz... Festa do Sol, né? Então, em vez de... Flores do Mar, Festa do Sol. Então, Fá sustenido. Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Tá? Então, em vez de começar pelo Fá, Fá sustenido, né? O meu jardim da vida, meu jardim da vida. Em vez de cair no Fá mesmo, né? Como na música, ele pode cair no Fá sustenido. A vida é como eu, do pé que brotou Maria, bem Margarida, nasceu. Tá, então você começa a poder fazer essas alterações livremente. Voltando ao Fá, vamos pro Sol. O Sol 7, 9, 11, 13, né, da escala maior. Na escala maior harmônica, a gente vai ter o Lá bemol, então em vez de ser 9, vai ser 9B. Isso aqui é interessante, porque quase sempre a gente vê esse acorde aqui e a gente pensa do ondinho, né? Mas você tem também a opção de maior harmônica, certo? Então, o Sol é Sol 7 e 13 na escala maior harmônica. Ele é 13B, 9B, 13 9B, mas não é exatamente o da Dondim. Você tem na maior melódica, vai dar Sol Frígia, Frígia 6. Prepara como se fosse empréstimo modal também. Vou terminar com dissonância. Certo? Então prepara
Parei com o empréstimo modal e terminei com dissonância. Ou seja, Sol aqui, Sol 7, Sol 7, 9B, Frígio 6. Agora nas menores melódicas, aí eu posso substituir esse Sol por de Lá menor harmônico, posso substituir ele por Sol sustenido diminuto, 13B. E em Lá menor melódico ele viraria o alterado ou o superlóquio. Deixa de ser lóquio ainda. O acorde nasce lóquio e se transforma em alterado, né, na menor melódica. Tá, é uma outra possibilidade também. Bom, voltando aqui. Então, Sol 7, Sol 7, 9B, Sol frígio 6, Sol sustenido diminuto e Sol sustenido superlóquio. Tá? São possibilidades aqui. Sol que acaba virando Sol sustenido, né? Bom, quando a gente chega aqui no Lá, agora vamos no Lá menor. Então, sexto grau, Lá menor, 7, 9, 11, 13B, que é da escala maior. Né? Nosso Lá menor 7, Lá menor 7, 11, 9, né? Dentro do campo. Mas quando a gente vai para, por exemplo, em Lá menor harmônico, ele vira Lá menor 7 mais e 9, 11, 9, 11. Tá, então, opa, aqui. Então você tem isso, e da menor harmônica. Da menor melódica você tem Lá menor 6, que também é 7 mais, também é 9, só que aí ele tem a 6 também, certo? Também pode ter a 6 e a 7 mais ao mesmo tempo, certo? Bom, da maior harmônica eu não vou ter Lá, eu vou ter Lá bemol. Aí ele vai virar lídio aqui. A única nota que muda é exatamente o Lá bemol aqui. Então ele também pode ficar 13, porque tem a nota Fá na escala de, né, tanto na maior harmônica, né, só vai ter o Lá bemol também. Ele também consegue ficar menor, né? Meio diminuto. Aliás, menor 7 mais, aliás. Por causa que ele tem a nota Si aqui. Tá? Então você consegue fazer essas substituições aqui pro teu Lá bemol. Na menor melódica pode virar aumentado, né? Também. Só que ele não vai ter essa terça menor aqui, no, né? Na maior harmônica tem, na maior melódica já não teria. Bom, então vamos lá. São essas possibilidades então. Lá bemol, e na melódica, na maior melódica, na menor harmônica já virá Lá mesmo, Lá menor 7 mais, Lá menor 7, Lá menor 6, que é daí que nasce o clichê da gente ver todas as escalas juntas. Tá? Então, sempre importante ver as escalas juntas, os campos harmônicos. Agora a gente vai pro Si. É o Si meio diminuto, né? 9B, 11, 13B. E aí a gente vai ver as modificações aqui, que é aquela nota, essas notas das outras escalas vão causando no acorde. Ele é lóquio na escala maior, mas aí logo de cara na maior harmônica tem o Lá bemol. Então ele já vira diminuto, suas inversões, né? Diminuto resolve em 4 lugares maiores e 4 lugares menores. Então você é a mão na roda para mudar de tonalidade e fazer preparações
de outros lugares, né? Você tá lá, o Sol 7, aí você pensa no Si bemol aqui, vai dar Si diminuto, a substituição dele, todas as suas inversões. Seja onde tiver, você já pode jogar para voltar. Ou tô aqui no Sol e preparo para Mi bemol também. Penso lá o Dom Di e resolve. Bom, enfim, essa simetria do diminuto permite que eu me jogue para vários lugares. Mas então eu devo ver que meu Si pode virar Si diminuto aqui, na maior harmônica. Ah, e na melódica. Na melódica eu não vou ter Si, vou ter Si bemol. Ele vira 7. Né? Na maior melódica ele vai virar Si bemol. 7, 9, 13, um sustenido. Então Si bemol. Na harmônica. Na maior harmônica, a gente já viu que ele vira diminuto. Na maior melódica ele vira meio diminuto. Em Lá menor harmônico ele vira meio diminuto, o lócreo 6, né? Que também acaba virando diminuto. E na maior melódica ele vira o frígio 6. Colocou isso, porque isso aqui é a mesma coisa que isso. Todos os acordes do campo são relativos entre si. Então, se eu colocar esse acorde aqui, fizer o solo de Lá menor melódico, vai dar a mesma coisa. Né? O cara vai estranhar o baixo, vai, mas vai soar a mesma escala. Então vai dar certo também. Fazer preparar com o empréstimo modal, mantendo baixo pedal. Bom, enfim, voltando aqui para a ideia dos campos, é importante então você saber essas possibilidades dos teus acordes, né? O que eles podem virar, e aí saber a função deles para poder aplicar. A gente começa a entender por que tem músicas que você está tocando e a pessoa vai entrar num acorde, em vez de entrar ele natural, ele entra menor harmônico, ou entra menor melódico, ou de outra escala, né? Que maior harmônica. Você começa a entender essas possibilidades quando ela aparece na harmonia. E aí o que eu recomendo, além desse lado harmônico, é você saber as escalas. Você está tocando em algum lugar aqui no teu braço, está lá a menor melódia. Aí você vai maior harmônica. Você começa a saber pelo braço que você está vendo. Ah, eu preciso de Fá menor melódico ou Dó maior melódico. Então, você conhecer então a escala pelo braço todo. Ah, preciso de Lá menor melódico.
tá ali com a escala na mão. Porque você tá vendo pela penta. E aí quando você muda de tom, tudo a mesma coisa, né? Então o KGL total, ele te dá essa possibilidade. Acredite em mim, isso daí é a coisa mais importante para você mudar de escala com velocidade, saber tocar as escalas em todos os tons, porque você está vendo penta, então você vai mudar de escala fica muito mais fácil. Além de estudar as escalas, a gente também estuda os arpejos, né? Olha, eu estou tocando aqui Lá menor melódico, eu sei o arpejo Lá menor 7+, do Ré 7, né? Do Mi 7. No caso desse. Então você vai sabendo, preciso de Fá sustenido meio diminuto. Né? Você já tem ali na sua mão qualquer tom. Mudou, preciso de Dó. Você vai ver a penta aqui e vai fazer a mesma coisa. Ou, no caso aqui, Lá. Eu falei pela inversão, Dó menor 6, Lá meio diminuto. Você começa a enxergar os arpejos, as escalas, tudo através da penta, em todos os tons. Então te diferencia na hora de conseguir tocar harmonias, entender as harmonias, os caminhos que acontecem, os mais comuns, porque os mais comuns estão dentro disso, tá? Dessa mistura de escalas. Você vai encontrar isso, nessas misturas, você vai encontrar os dominantes secundários, preparando para cada local que você vai. E aí, de novo, você... quero preparar com alterado. Você já vai estar com a escala na mão. Porque tô tocando em Dó, mas vou preparar para o Mi menor, vou usar Si alterado. Você vai ver o Mi menor aqui, você vai ver a penta dele e vai ver a escala que prepara de volta para dentro. Prepara, então nunca vai ter tempo ruim em nada de você não conseguir lembrar qual é a escala que tem que usar. Você vai fazendo as substituições harmônicas, porque se você também estudar o line de acordes, você também fica com a harmonia toda na mão. Então o tempo todo. Então você tem a harmonia, né? A Mi menor. Quero preparar. É alterado já. Eu tenho que pegar, tem que ver. Não, você tem que ver pelo braço todo. Não importa onde você esteja. Vou ter que pensar no acorde X ou no arpejo. Não, qualquer arpejo que você tiver na mão ali, que for do campo, e você, na hora que você está estudando a menor melódica, você já estuda os arpejos do campo, automático, na mesma hora. Vai ter um lock aqui. Então, só que isso vai preparar para o menor. Porque, mas por que não é o Si? É da escala. Todos são substitutos de todos. Você está com todos os arpejos e a escala pelo braço todo, visto pela pentatônica. Então, se você está lá preparando aqui, tua mão está aqui, você não tem que tocar Si alterado. Você pode tocar lá, no ocre nobre. Fazer o arpejo do ocre aqui. Tá? É a mesma coisa. Então, a maneira de estudar muda um pouquinho. Você estuda pelo braço todo, todos os arpejos. Você pode somar. Eu posso querer somar os arpejos, fazer o Fá menor 7+, o Si bemol e o Ré meio diminuto aqui, pro Mi alterado. É tudo da mesma escala. E aí, usar como empréstimo modal para poder. Tá, então... é isso, você ter as escalas, os arpejos na mão, via o KGL total, e você ter a harmonia, sabendo que todos são relativos de todos. Então você começa a reharmonizar e automaticamente nas músicas que está tocando. Pegando um pop qualquer,
Lá, você... Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro, te devoraria qualquer... Pô, fui cantando, fui entendendo o que você tocou, mas você tá fazendo outras coisas. Sim, eu tô usando de outros campos, saca? Tá, então você vai reharmonizando, tô fazendo assim, reharmonizando, porque isso é muito óbvio e muito direto. Você tá no tom, você tá usando outros coloridos do teu tom na realidade, que podem, para cada grau que está acontecendo, você pode mudar a hora que você quiser, você vai ter essa coisa. Então você deve experimentar isso antes, para conhecer as funções, como coloca, mas você vai colocar no automático essas coisas em qualquer tom. E se tiver que improvisar, e se você tiver a cajete total, as escalas vistas pela pentatônica, você vai, tô tocando em Ré. Ah, mas ali ele pegou o acorde e era da maior harmônica. Não importa, você tá com a escala maior harmônica aqui. Saca? Já tá, porque você tá vendo penta de si mesmo. Já tá ali, meu. Ah, não, eu quero fazer a tensão da maior melódica. Não importa, vai dar sol menor melódica, tá vendo? Eu primeiro solo porque já tô vendo a escala. Depois eu acho o tom, dou a resposta teórica. Ah, não, porque eu vou usar tal coisa. Ou seja, o que você vai usar, pá, beleza, a pessoa estuda, aprende os nomes, tá? Mas você sempre precisa de ferramentas, precisa ter as coisas debaixo do dedo, porque acontece na hora. Você vai tocar com alguém, a pessoa chega para você, olha, desce 2 tons aí e toca. Você vai ter que tocar, ah, você vai ter que improvisar, tá? Naquele novo tom. E é tudo no ato, tá? Então, quanto mais ferramentas você tiver para pensar rápido, mais você vai ser proficiente, né, no que você estiver fazendo. Você vai resolver. É aquele cara que, não, olha, eu pedi a música lá, mas ele não consegue tocar do tom, sabe? Não consegue tocar um tom acima, um tom abaixo. E se tiver que improvisar, ferrou. Não pode. Tem que conseguir. E aí, a pessoa é um gênio? Não, ela só tem ferramentas, tá? Ela tem ferramentas e quanto mais fácil forem essas ferramentas, mais ela vai conseguir ter essa resposta, essa proficiência ao tocar, né? A conseguir resolver a situação, tá? Na hora. Então é isso, tá certo, pessoal? Então esse é a visão de campo harmônico. Recomendo então que vocês façam essa tabelinha que eu fiz aí de monte o campo harmônicos dessas escalas. Faça essa comparação, vê, meu Lá menor para Si Lá menor, Lá menor sétima. Ah, então se eu tiver uma música, teus sinais me confundem da cabeça aos pés. Posso jogar direto sétima? Pode. Ah, mas ele joga Lá menor. Não vai alterar para tua voz, você vai trazer um colorido diferente para a harmonia, mas a pessoa vai continuar cantando aqui. Ah, mas por dentro eu te devoro. Eu posso querer fazer com te devoro da menor harmônica. Aí faço um caminho todo de preparação assim. Te devoraria. Agora, pô, o que foi isso? Ah, esse é da maior harmônica, esse é da maior melódica, esse é a substituição normal do campo, a inversão do sol, que pode virar diminuto também. Tá? Então aí resolve. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro, te devoraria. Tá? É tudo o mesmo campo. Você vai fazendo essas coisas. Recomendo também fazer essas brincadeiras em músicas simples, músicas com poucos acordes. Dá tempo de você pensar, você vai acostumando. Depois você vai ficando natural e você faz em músicas mais complexas. Você vai educando seu ouvido ao ouvir essas dissonâncias também, tá? Porque é como apreciar, é como ser um gourmet, né? Você conseguir apreciar aquilo dali
Tem gente que não vai gostar muito, né, daquela comida, mas você vai aprendendo a dosar os sabores, tá? E colocar eventualmente. Então é assim, você vai aprendendo a cozinhar, né? Tem até esses termos aí em americano, né? You cooking, né? E aí, tá fazendo direitinho, tá cozinhando bem a coisa, né? Então é isso, é você saber fazer essas tensões, esses temperos nas músicas, e esse é um primeiro passo importante, tá bom? Então por isso o nome do vídeo vai ser Você Deveria Conhecer o Campo Harmônico Assim. Ok? Um abraço.